Boa noite. Pensar Política regressa hoje com a presença do Dr. Paulo Moraes, licenciado em Matemática, MBA ou mestrado em Comércio Internacional e MBA em Comércio Internacional, doutoramento em Engenharia e Gestão Industrial, é professor na Universidade Portucalense de Matemáticas e Estatísticas, digo eu, que andei a ver aqui, a vasculhar aqui umas informações. Foi fundador da Associação Cívica Transparência e Integridade, o nome é ao contrário, não é? Transparência e Integridade. Associação Cívica, foi militante do PSD, foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, teve lá um mandato. Porquê um mandato? Ficou assim vacinado tão rapidamente do exercício de funções públicas no município? Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é indo diretamente à pergunta que me coloca, porque é que eu estive apenas um mandato na Câmara Municipal do Porto? Porque à época eu fui vereador de urbanismo e, enfim, combati fortemente a corrupção na área do urbanismo. Isso trouxe alguns problemas, enfim, à atividade política tradicional, em que a corrupção no urbanismo era uma prática comum, infelizmente. Era e é, naturalmente, mas estamos agora a reportar ao início do século, estamos a falar de 2005 aproximadamente. E na altura eu achava que esse combate devia se reforçar, e posso já explicar-lhe porquê, mas o que é facto é que à época nem o Presidente da Câmara de então, que era Rui Rio, nem o partido pelo qual eu me tinha candidatado, o PSD, digamos, queriam reforçar essa luta contra a corrupção e, portanto, eu entendi que estaria ali a mais naquele grupo se não havia um entendimento entre as três partes, digamos, partido, Presidente da Câmara e eu próprio, que era Vice-Presidente. Naturalmente eu tinha que sair, ir à minha vida, que foi o que fiz, e aliás eu na altura dizia que se quiserem alguém a lutar militantemente todos os dias contra a corrupção, então cá eu. Se quiserem outro género de pessoa, seguramente que arranjam alguém que queira ser vice-presidente da Câmara do Porto, porque gente não faltará, não é? Não é preciso pôr anúncios no jornal para arranjar alguém, e portanto eu voltei à minha vida profissional, que é a vida da academia, da universidade, que até hoje tem sido a minha carreira. Mas deixe-me dizer-lhe porque a importância dessa luta nessa altura e porque hoje. É que a corrupção no urbanismo, a corrupção é sempre má, como é evidente, mas a corrupção no urbanismo tem uma característica pior, se quiser, em Portugal, e estamos a falar de Portugal. Porquê? Porque a corrupção no urbanismo tem várias facetas. Uma é, muitas vezes, nas câmaras municipais, autorizarem-se construções, emitirem-se alvarás de loteamento que são ilegais, apesar dos parceiros técnicos irem em sentido contrário. Muitas vezes vereadores autorizam ilegalmente, e isso gera, obviamente, muito dinheiro para quem faz as obras. Mas o mais grave de tudo nem é nestas matérias. O mais grave é ao nível da gestão dos solos. O que é gestão dos solos? Enfim, para quem não conhece esta matéria, sei que muitos que nos veem conhecem e ouvem, mas para quem não conhece esta matéria, aqui uma pequena síntese. Os pelouros de urbanismo das câmaras municipais existem para planear o território em função do que é o interesse coletivo. Depois gerirem ou licenciarem em função do que foi planeado. E finalmente fiscalizarem para que tudo corra como foi planeado e como foi licenciado. Ora bem, a fiscalização muitas vezes falha, o licenciamento também falha, mas o que é verdadeiramente mais grave é o nível da gestão de solos. E nós temos assistido em Portugal, nos últimos 25 anos, a situações em que permanentemente zonas dos municípios que são ou de reserva agrícola, ou de reserva ecológica, ou zonas onde não se pode pura e simplesmente construir nada, que são designadas de zonas não edificandi, e vemos que muitas vezes essas zonas depois são transformadas, como por milagre, em zonas onde se constrói. Assistimos muitas vezes a locais onde há apenas uma pequena agricultura de subsistência de pequenos agricultores, mas vem um promotor imobiliário com influência política, compra o terreno e consegue que na Câmara e na Assembleia Municipal seja aprovado um alvará de loteamento onde, num local onde previamente não se podia fazer nada, se possa construir, imagine, um prédio de 10 andares, ou um grande centro logístico, ou um grande pavilhão. Ora bem, quando isto acontece, quer dizer que um terreno que valia, imagine, 100 mil euros, pode passar a valer 1 milhão. Um terreno, como acontece, aliás, aqui bem perto em Valongo, um terreno que valia 4 milhões, foi transformado num terreno que passou a valer 20 milhões. Isto são margens
de 600, 700, 800%, neste caso concreto de 500%. Ora bem, em Portugal só há 2 negócios que geram este tipo de margens, que é o urbanismo e o tráfico de droga. E no urbanismo é pior. Porquê? Porque o urbanismo dá uma capa de legalidade a uma atividade verdadeiramente mafiosa. Porque, apesar de tudo, no tráfico de droga, de vez em quando há presos, de vez em quando há apreensões. No urbanismo nunca ninguém é preso, não há apreensões de edifícios também nunca. Aliás, normalmente os promotores imobiliários, o que lhes acontece... Era na altura que tomou posse, era na altura o Rui Rio defendia que o edifício do fosse abaixo, aquele edifício que o... Cidade do Porto, exatamente. Do Porto, que ainda lá está. Que ainda lá está, não é? E nele, durante o período... Já agora... integrando aquilo que acaba de dizer numa lógica que hoje parece também subsistir na cidade do Porto, como é que vê, integra aquilo que está a dizer naquelas construções ao lado da Ponta Rábida? Absolutamente, absolutamente, e eu ia referir isso, tirou umas palavras da boca. As consequências da minha saída têm a ver com isso. Foi um imbróglio com o Rui Rio. E esse edifício da Rábida é justamente um caso claro de uma construção que é, posso até explicá-la com algum detalhe. Portanto, à época, no primeiro mandato do Dr. Rui Rio, onde eu estive, com uma primeira fase em que o vereador era Ricardo Figueiredo e depois passou para mim, esse pelouro, mas, portanto, é no primeiro mandato do Rui Rio que esse projeto da Rábida, junto à Ponta Rábida, foi definitivamente extinto. Portanto, esse projeto que lá está hoje, já lá há betão, já há construção, nessa época foi definitivamente extinto. Exatamente porque, primeiro, o meu colega Ricardo Figueiredo, e depois, mais tarde, eu até ao fim do mandato, evitamos que todos os edifícios que não cumprissem o plano diretor municipal fossem, por esse simplesmente, projetos indeferidos, que era assim que tem que ser, essa obrigação de quem é vereador. É todo aquele projeto que cumpra as regras de planeamento e a lei, obviamente, tem que ser aprovado. O que não cumpra tem que ser reprovado, não há negociação possível. É por isso que eu muitas vezes fico perplexo como é que ainda hoje, em 2019, há tanta gente a negociar projetos com as câmaras. Não há lugar a negociação, tem que haver regras claras e quem cumpre faz, quem não cumpre não faz. Isso para mim é claríssimo, sendo que para a maioria das câmaras neste país não é claro isto. Com pena minha. É claro, quando não é claro, passo tanta a redundância, o que é que acontece? Há corrupção, inevitavelmente. E esse projeto da Rábida é um projeto que é chumbado definitivamente, eu recordo definitivamente, no primeiro mandato de Rui Rio, e que depois, mais tarde, em 2009, o próprio Rui Rio vem repegar e vem autorizar, com muita pena minha. Uma questão de contrapartidas para um outro projeto que havia à entrada da cidade do... Penso que isso será ele que terá que explicar, não é? Essa questão terá que lhe colocar a ele, como é que um projeto que tinha sido definitivamente extinto, depois é ressuscitado. Portanto, era um projeto que estava morto e bem morto. E depois, mais tarde, vem-no ressuscitar para criar uma construção claramente ilegal, que destrói toda aquela zona e que, mais grave, enfim, em termos do que é o Estado Democrático, é ilegal, não cumpre as regras de plano, portanto não se pode fazer. À época, quando eu fui vereador de urbanismo, há todo um conjunto de projetos daqueles que eram os promotores imobiliários que dominavam a cidade do Porto antes de nós termos chegado à Câmara, no tempo de Fernando Gomes e do próprio engenheiro Nuno Cardoso, e recordo que na campanha um dos temas centrais foi o combate à corrupção em vários aspectos, entre um dos quais o urbanismo, e eu, enquanto vereador de urbanismo da Câmara do Porto, portanto acumulava um conjunto de pelouros, além da vice-presidência, bati-me terminantemente e sempre contra esses projetos que não cumpriam as regras de planeamento e que eram dos patos bravos habituais do urbanismo. Exatamente, que era o Grupo Motengil, o Grupo América Mourinho, etc. E outros, enfim, estes eram de maior dimensão, mas eram muitos. E o que acontecia é que estes projetos desses grupos acabaram por ser, enfim, indeferidos por mim, e eram indeferidos não é por eu ter algum parti-pris contra seja quem for. Se cumprissem a lei, teriam sido aprovados. O grande problema é que esses grandes promotores imobiliários estão tão habituados a fazer o que lhes apetece, que já nem perdem tempo a apresentar projetos legais. Já só apresentam projetos ilegais na perspectiva de que vão negociar e vão ter capacidade de intervenção e de influência para fazer de forma legal aquilo que é manifestamente ilegal. É evidente que eu tinha que ter saído porque estava a prejudicar muita gente que tinha muita influência à época no partido pelo qual eu tinha sido eleito e, como digo, eu na altura expliquei
Se querem que eu continue, tem que ser eu mantendo este conjunto de princípios, senão arranjem outro, porque, como digo, havia muita gente a querer o meu lugar. Não, infelizmente, além de tudo mais, esta questão do urbanismo tem um outro efeito muito perigoso para a população. Eu lembro-me, por exemplo, quando há as construções nas linhas de água, que depois estamos nós e que eles conseguem, nós não sabemos como, mas conseguem fazer essas construções. Estas aprovações de que estamos aqui a falar, portanto, em que um terreno, por uma razão qualquer, que vale 1 milhão, passa a valer 10 milhões ou 5 milhões, enfim, estamos sempre a falar... Liberta muitos recursos, não é? Estamos a falar de valorizações obscenas, pornográficas, não é valorizar o 10%, não é valorizar o 500%, 600%. Quando falamos de valorizações desta dimensão, depois há 3 consequências. Uma é quando se constroem os edifícios. Constroem-se casas e depois os compradores vão acabar por comprar casas e têm que pagar a influência política. Além de pagarem o terreno, a construção, o lucro, o know-how, etc., dos construtores, têm que pagar a influência política. Quem é que paga isso em última análise? É o consumidor que comprou a casa. Razão pela qual, aliás, esse estudo está feito, quem tenha adquirido na área metropolitana de Porto ou de Lisboa uma casa há 30 anos, neste momento tem o seu património depreciado em 35%. Há estudos sobre isso, não sou eu que o digo. Ou seja, as casas desvalorizam porquê? Porque quando uma pessoa as compra, está a pagar também a influência política. Depois há a questão que coloca bem, que é, há uma pressão imobiliária de tal ordem, que depois há pressão sobre os veios de água, e depois a água, como tem a força, é força da natureza, não é? Como passa a expressão. Ninguém a controla, e depois assistimos às cheias de 2015 em Albufeira, às situações que temos assistido na Madeira, porque aquilo é uma ação humana. É assim, as enxurradas que nós assistimos resultam de erros urbanísticos e de planeamento. Mas isto é quando não se constrói. Mas há situações em que nem sequer há construção. Há muitos destes promotores que adquirem os terrenos, valorizam-nos porque sabem que ali vai passar qualquer equipamento público. E então o que acontece? Repara a perversidade disto. Compram um terreno que vale 100. Valorizam, passa a valer 1000. E depois vai passar ali uma estrada, o que eles já sabiam previamente. Então o Estado, como tem que construir a estrada, já vai expropriar não por 100, mas por 1000. Ou seja, veja a estupidez que isto é. Desculpem a expressão, os que me ouvem, que é uma entidade do Estado, que é a Câmara, valoriza um terreno a um privado, para o privado e vendem a quem? A outra entidade do Estado. Só para ter uma ideia, grande parte das SCUT que foram construídas em Portugal, as autoestradas que na altura eram sem custo para o utilizador e agora são com custo, não é? Elevados. Exatamente. Mais elevados que as autoestradas. Agora já não se podem chamar SCUTs, porque seriam QCUTs, porque são com custo, mas essas autoestradas, em muitas situações, metade do valor da autoestrada é custos de expropriação dos terrenos. Porquê? Porque eram terrenos que inicialmente eram agrícolas e foram artificialmente transformados em urbanizáveis para isto. Aliás, há uma zona ali nos concelhos, lá para o Ribatejo, onde se expropriou terrenos para o canal do TGV, que nunca se fez, como é sabido, em que antes de se expropriar os terrenos, algumas câmaras valorizaram-nos dando-lhes capacidade construtiva. Ou seja, eram terrenos agrícolas a que se deu capacidade construtiva para depois o TGV público ir expropriar muito mais caro. Isso vamos pagar todos, não é? Já pagamos, porque apesar de não haver TGV, nós pagamos centenas de milhões de indemnizações a quem não fez o TGV e, além disso, os terrenos foram expropriados. E ainda há uma terceira modalidade, que ainda é mais perversa de todas, que é quando os promotores imobiliários compram terrenos, valorizam-nos, têm qualquer projeto imobiliário e vão à banca pedir dinheiro. Então, para darmos um exemplo, o terreno vale 100, com um alvará de loteamento, o terreno passa a valer, imagine, 1000, e vão à banca para um projeto que vai valer 5000. E pedem quanto? 10.000. Não exageremos. Mas antigamente era assim, não é? Pedem 3.500. Ou seja, pedem 35%, 70%, 60%, 50% do valor. Exatamente. Mas pedem 50% dos 5.000. Ou seja, pedem 2.500. E deixam lá como garantia o terreno. Muito bem. E depois o que é que fazem? Nada. Porque se eles compraram por 100 e já têm 2.500 no bolso, pegam desse dinheiro e metem nas offshores, no Panamá, no Luxemburgo, etc., e na Suíça, e não precisam de fazer nada. Por isso, grande parte daquilo que nós hoje chamamos na banca as imparidades, etc., é o quê? Projetos imobiliários que foram aprovados, cujos alvarás de loteamento serviram como títulos entregues na banca para justificar grandes créditos
e enfim, para fazer aqui uma síntese, até porque não quero torturar as pessoas com números, por regra, habitualmente as garantias valem 40 vezes menos do que o valor dos empréstimos. É por isso que há as imparidades na Caixa, no BES, no BANIF, no BPN, etc. No BPN muito mais, mas na própria Caixa Geral de Depósitos... São 100%, não é? Exatamente. O que é que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos em 2017? No orçamento de 2017, os portugueses, com dinheiro do Estado, fizeram um aumento de capital da Caixa de 5 mil milhões de euros. Foi o dinheiro de todo o IRC desse ano. Isso foi para cumprir e para tapar imparidades. Imparidades que eram o quê? Manobras deste género. Portanto, alvarás de loteamento que estavam dados como garantia de projetos que nunca se fizeram. Aliás, há zonas no país que, sobrevoadas de helicóptero, quem tiver tempo, paciência e dinheiro para passear de helicóptero, poderá, mas de avião também se vê em algumas situações, poderá haver que há zonas completamente infraestruturadas, em Óbidos, etc., onde não está construída uma única casa. Então o que é que está lá? Estão ruas, condutas de águas pluviais e construiu-se zero. Porquê? Porque eram loteamentos que foram elaborados com o objetivo de se fazer prédios que nunca se fizeram. Porquê? Porque o banco deu o dinheiro todo e os promotores meteram o dinheiro ao bolso. Ponto final. Isso é que é uma chatice e pagámos nós tudo. Pagámos nós todos, claro. Quer dizer, a corrupção vai ser um tema central, um pouco tema central desta nossa conversa, mas antes de entrarmos nesse espaço, porque tem muito pano para mangas. Infelizmente. Ultimamente tem vindo muito à discussão a regionalização. Acha que será um patamar interessante para a organização administrativa do país e para a gestão até do próprio país? E para a gestão administrativa, para a gestão dessas questões todas, do urbanismo, da mobilidade? Acha que seremos beneficiados com uma regionalização adequado? Depende. Se é que ela é adequada? Depende. É assim, a regionalização, nós temos exemplos de regionalização em Portugal. Nos Açores e da Madeira são regiões do país, portanto o modelo está lá e digamos, se quisermos ter uma ideia do que é a regionalização, é ver o que acontece na Madeira e o que acontece nos Açores. Há muitos aspectos positivos, muitos aspectos negativos, mas deixe-me então responder à sua questão. Primeiro, quando se faz o debate sobre regionalização, é importante que saibamos o que é que quer dizer regionalização. Se regionalização for, em cima deste Estado, criar mais organizações, para haver mais gente a tomar decisões sobre situações em que normalmente se tomam decisões más, mas vale estar quieto. Outra regionalização que seria bem-vinda era uma regionalização em que as funções do Estado sejam distribuídas pelas regiões, como aliás acontece na Madeira e nos Açores, em alguns aspectos com sucesso. Ou seja, se entendermos o Estado português como um Estado que cumpre um conjunto de funções a nível central, soberania, defesa, negócios estrangeiros, segurança, etc. E depois tem algumas funções regionalizáveis, como seja o planeamento, como seja a educação, como seja a saúde, como seja eventualmente alguns aspectos da segurança social, muito bem. Agora, muita atenção ao seguinte, é que se houver regionalização, passa a haver direções regionais de educação, mas tem que acabar o Ministério da Educação. Não podemos ficar com o Ministério da Educação na Rua 5 de Outubro, com milhares de pessoas, e depois com mais milhares de pessoas em pequenos ministérios pelo país. Portanto, se for uma regionalização para eliminar as estruturas da administração central, eu aí estou para apoiar. Se for uma regionalização para criar mais estruturas em cima de um Estado que já é gigante, não vale a pena. Por isso, para mim é muito claro, quem defende a regionalização pode começar a regionalizar desde já, que é a saúde pode ser regionalizada, a educação pode ser regionalizada. É claro, quando houver um conjunto de estruturas ao nível da saúde, da educação, se calhar até ao nível da segurança, alguns aspectos podem ser regionalizados, aí, quando houver muitas competências deste tipo, poderá haver eleições para decidir quem são os políticos que tutelam toda esta área. Neste momento, nem pensar nisso, é assim, eu acredito numa regionalização cuja primeira ação seja extinguir as comissões de coordenação regionais. Pois, porque têm que ser transformadas em... Absolutamente. Se for... objetivos da região, não é? Absolutamente. Se for para manter as estruturas das CCDRs, que hoje já estão muito esvaziadas, se for para meter mais direções regionais, nem pensar nisso. Paulo, eu ponho-lhe esta questão por uma razão
Por uma razão que, a meu ver, era simples. Quando foi candidato à Câmara do Porto, com o Rui Rio, havia na altura, tinha-se feito 3 anos antes, o referendo, que deu não. O Rui Rio era um antirregionalista convicto e hoje é um regionalista convicto. Houve aqui uma evolução. Esta questão tem a ver um pouco com o sentimento que está generalizado de que o Estado está a gerir mal todas estas coisas. Sabe que a regionalização que foi a referendo... Também foi um erro estratégico do Partido Socialista, com 8 regiões que não, e aquilo que se referendou foi aquele modelo de regionalização. Portanto, havia muitas pessoas, e eu próprio estou um pouco nesse grupo, que, concordando com uma regionalização de outro tipo, eram contra aquela regionalização. É evidente, quando se faz um referendo sobre a regionalização, tem que ser um referendo sobre o modelo, não pode ser de outra maneira. Claro, claro. E o que na altura essa regionalização previa era mais organizações, mais governadores civis regionais, ou seja, não havia de facto uma extinção da administração central. Eu acho regionalização para substituir os correspondentes mecanismos da administração central, muito bem. Regionalização para somar mais organismos, nem pensar nisso. Pois, a questão depois também que se coloca, digo eu, quer dizer, que às vezes penso nestas coisas, é saber até que ponto é que os municípios estão disponíveis para ceder do seu poder às regiões que se venham a criar, não é? Porque isto é sempre uma questão de... Não, mas as regiões podem ficar... Eu vou-lhe dar um exemplo de uma situação absurda, podia dar 40 ou 50 exemplos, dou uma, que é, se neste momento, na Estrada Nacional 13, perto da Póvoa, houver um buraco, um problema qualquer, aquilo é comunicado à direção das infraestruturas de Portugal, que está em Vila Real. Sim. E vai alguém de Vila Real à Póvoa verificar fisicamente se está lá efetivamente um buraco e o que é que se há de fazer. Que isto não tem pés nem cabeça. Isto resulta quê? De uma administração centralizada nas infraestruturas de Portugal, em Lisboa, e depois em subsecções. E depois as infraestruturas de Portugal estão organizadas assim, a educação está organizada de outra forma, mas situações absurdas como estas são imensas. Se eventualmente houver um problema numa árvore, numa escola secundária em Gondomar, se calhar quem vai decidir o que é que se vai fazer à árvore é eventualmente alguém que está em Oeiras ou em Lisboa. Não, mas é porque está a falar de uma coisa interessantíssima, porque o Paulo Teixeira também esteve aqui, da Câmara foi presidente da Câmara de Castelo de Paiva, e ele dizia uma coisa engraçada para que diz um bocado, que vai de encontro àquilo que acaba de dizer. Eu, se quisesse tratar da educação, tinha que ir a Vila Real, se tinha que tratar de transportes, tinha que ir a Braga, se tinha que tratar da educação de outra coisa qualquer, ou de saúde, tinha que ir a Aveiro. Quer dizer, eu tinha que percorrer diversos, quando podia às vezes as coisas serem tratadas absolutamente, quase localmente, porque nós podemos ser dos olhos também do Estado. Não é? A questão é, faz algum sentido decidir como é que se colocam os professores numa escola básica no Porto, ser alguém que está em Lisboa, e digamos, haver toda essa tutela? É evidente que não. Mas isso consegue-se ou com bons mecanismos de centralização, ou então com uma regionalização efetiva que permita, inclusivamente, que depois, ao nível dos projetos educativos, haja uma decisão local, porque é evidente que o projeto educativo em Bragança terá que ser necessariamente diferente de um projeto educativo em Beja, ou em Oeiras, ou em Paço de Arcos, ou em Vila Nova de Gaia. Até porque são populações diferentes, não é? São populações diferentes, com objetivos diferentes, e naturalmente que... vou dar exemplos concretos. Em algumas áreas do país, se calhar, ensinar algumas questões na área agrícola deve ser universal, noutras, se calhar, ensinar as pessoas a andar de bicicleta também deve ser universal. Portanto, pode haver aqui, até ao nível da intervenção curricular, propostas distintas para populações distintas. Agora, regionalizar, sim senhor, se acabarem com os organismos centrais. E eu temo que, com a atual classe política, que é ávida, que é gananciosa de ter cada vez mais lugares e mais dinheiro, que se criem ainda mais tachos. Portanto, é muito importante que, para criar regiões, se explique antes o que é que se vai extinguir a nível da administração central, que, aliás, nessa matéria nós temos esse exemplo na Madeira e nos Açores. Verdadeiramente, na Madeira, a administração da saúde é regional. Neste momento, aliás, na Madeira está a correr, não sei se acompanhou isso,
está a haver uma grande polémica por causa da gestão dos hospitais do Funchal, das questões da... Há uma polémica enorme, aliás, que resultou até de uma reportagem da TVI e, portanto, eu estive... Sim, por causa das nucleares. Exatamente. E, inclusivamente, da medicina nuclear. A medicina nuclear, justamente, até porque há ali, digamos, conflitos de interesse entre o hospital e algumas entidades privadas que fazem serviços na área da saúde, e neste momento há uma comissão de inquérito na Assembleia Regional da Madeira que discute essa matéria permanentemente. Hoje, ontem, antes de ontem, esse assunto tem sido discutido na Assembleia Regional da Madeira. E lá está, é uma questão da saúde da Madeira, é discutido pela Assembleia Legislativa Regional da Madeira, é um assunto que os madeirenses estão a tratar enquanto assunto deles. Mas atenção que depois o Ministério da Saúde de Lisboa não vai lá intervir. Ou seja, se nós passarmos a ter uma série de administrações regionais de saúde, o Ministério da Saúde deixa de fazer sentido, a não ser um gabinete... coordenador. Absolutamente. Mas para isso... Ou regulador até da atividade, não é? Mas atenção que para fazer a coordenação e a regulação são precisas 100 pessoas, não é 10 mil. Claro. Não é? Claro, essa é que é a questão central. Exatamente. Vamos entrar agora numa discussão de fundo daquelas que o Paulo Moraes é, de facto, um líder carismático na sociedade portuguesa, que é o problema da corrupção, que é transversal à sociedade e que parece-me que não está a levar caminhos daqueles que seriam adequados para um eficaz combate à corrupção, que todos nós defendemos, mas parece que só alguns que estão cá fora é que a defendem. Eu digo isto porque, recentemente, aliás, o anterior Ministro da Economia veio dizer que, relativamente ao relatório da OCDE, que o governo português manifestou empenho em que a palavra corrupção não esteja lá incluída, mas compreendendo, eu até compreendo, porque de facto, para não dar má imagem do país, mas era preciso cá dentro fazermos alguma coisa para contrariar isso. Não é? Mas a Assembleia da República, ele também dizia bem, há 4 anos que anda a discutir o enriquecimento ilícito. Não é? E não se faz nada, quer dizer, não sai nada, parece que é muito difícil. As sociedades de advogados e deputados, portanto, isto podem manter as mesmas, os deputados podem se manter como, sabendo nós que as sociedades de advogados têm sido um cartel muito grande. São as verdadeiras irmandades da sociedade portuguesa. Como poder compreender estas questões? Porque dizia recentemente alguém, por causa daquela questão de um cidadão que morreu com o álcool no sangue e que o seguro se recusa a pagar aquilo que estava obrigado pelo contrato de seguro, pagar a casa à viúva, alegando que ele tinha 1,45 miligramas no sangue. Isto não é chocante? Sabendo nós que, quer dizer, que estas sociedades de advogados são mulheres que, de facto, defendem estas seguradoras, os bancos... Sim. Sabe que, assim, a questão que levanta é uma questão vastíssima, não cabe aqui nesta conversa. E por isso eu estou a tentar encontrar uma forma como lhe pegar. A primeira questão central é, as pessoas que nos veem, nos ouvem pensar, o que é isto de corrupção? Corrupção, a própria palavra tem, do seu ponto de vista, onomatopaico é desagradável, não é? Até a palavra é desagradável. Mas, entendamos, corrupção é sempre, aliás, esta é a definição sociológica internacional, corrupção é o uso de um poder delegado em benefício particular. Ou seja, pode ser na administração pública, na privada, etc. Se eu, na minha universidade, usar o meu lugar, não para o benefício da universidade e daquele coletivo, mas para um benefício particular qualquer, de um familiar, de um amigo, etc., eu estou num ato de corrupção. Naturalmente que a que é mais grave é a corrupção na administração pública e na política, porque essa tem a ver com todas. Ela toda é... Mas com todos, não é? Exatamente. Do seu ponto de vista do conceito, toda a corrupção é igualmente grave. Mas aquela de que habitualmente nós falamos no debate público é corrupção na política e na administração pública. Ou seja, sempre que alguém ocupa um lugar público, no Parlamento, no Governo, numa Câmara, numa junta de freguesia, e em vez de tratar de defender o interesse público, defender um interesse que é particular, está num ato de corrupção. É evidente, depois há o problema de como é que isto se trata juridicamente e depois como é que se prova. Porque este ato de corrupção, sociologicamente falando, depois tem um enquadramento jurídico de muitos crimes.
o crime de corrupção propriamente dita, o crime de peculato, tráfico de influências, prevaricação, peculato de uso, etc. Há muitos crimes, digamos, a emenda jurídica é vasta para o fenómeno da corrupção. Quando falamos de corrupção em termos sociais, sociológicos, é disto que falamos. É quando alguém se aproveita do seu lugar para benefício particular. E este tem sido, de facto, um dos grandes problemas de Portugal. Nós estamos a dias de festejar os 45 anos da Revolução de 25 de Abril de 74. E eu quero lembrar aos menos jovens e dizer aos mais novos que quando se faz a Revolução, em 1974, a Revolução é feita pelo movimento das Forças Armadas. O movimento das Forças Armadas, no dia 25 de Abril, apresentou o programa do MFA, que é uma expressão conhecida para quem tem mais de 45 anos ou 50, os mais novos nem sabem o que é. Portanto, era o programa das Forças Armadas. Na primeira página do programa do MFA, tinha as medidas de aplicação imediata. E uma delas era o combate eficaz à corrupção. Porquê? Porque os militares de Abril, que fizeram a Revolução, sabiam que a corrupção já era um dos maiores problemas do país, ainda no tempo da ditadura. Ora bem, ao fim de 45 anos, o regime que teve aquele primeiro caderno de encargos, que era o programa da MFA, não só não combateu eficazmente a corrupção, como organizou-se por forma a fomentar a corrupção. E não sou eu que o digo, eu também o digo naturalmente. Claro. Mas o que é facto, não sou só eu que o digo, é que há indicadores internacionais de transparência e corrupção. Nomeadamente, há um índice da Transparency International, que é uma organização que tem sede em Berlim, que faz a avaliação da corrupção e da transparência em todos os países do mundo, onde há dados. Naturalmente, há países em que não há sequer informação sobre essa matéria. Mas sempre que haja dados que possam ser tratados, isso é avaliado. E o que acontece é que nós, em termos do que era o ranking de transparência, em 2000, enfim, não vou aos primórdios, vamos a 2000, nos últimos 20 anos, em 2000 Portugal estava em 23º lugar. Em 2010, numa década, já estava em 32º. Ou seja, foi o país que mais depreciou em termos de transparência do mundo. O país que mais piorou a sua performance de transparência no mundo foi Portugal na década 2000-2010. De 2010 para 2019, o que é que aconteceu? Nada, está na mesma. Não piorou nem melhorou, mas convém não esquecer que na década anterior foi o país mais que se depreciou. Ora bem, isso admira-nos muito? Não, bastará as pessoas mais atentas recordarem-se que nos últimos anos casos de corrupção foram BPN, BPP, compra de submarinos, os sobreiros da Quinta da Vargem Fresca, ou lá como é que se chamava, o Banif, o BES, a Ponte Vasco da Gama, as parcerias público-privadas, enfim, já não tenho mais dedos. E, portanto, para fazer... Eu referi aqui 7 ou 8 casos, e cada um destes casos, que foram surgindo ao longo dos últimos tempos, muitos claramente é o setor financeiro, a banca e os seguros, bom, e depois há uma série deles que foram nos diversos consulados de Cavaco Silva, de Guterres, de Durão Barroso, Sócrates, etc. Todos, depois do próprio Passos Coelho, as privatizações, ou seja, casos de corrupção todos nos lembramos. E atenção que eu só estou a falar dos mais emblemáticos e mais mediáticos. Mas há pequena corrupção, não é? Bom, depois há muita mais corrupção, mas eu estou a falar destes casos que têm 3 características terríveis. O primeiro é que são muitos e são sistemáticos. Se nós amanhã comprarmos jornais, ou ligarmos a televisão ou a rádio e virmos mais um caso de corrupção, já ninguém abre a boca. A corrupção já faz parte do nosso cotidiano. Já está assimilada, já está banalizada, já toda a gente acha isso normal. Isto é o pior de tudo. Depois, são muito caros. Cada um destes casos que eu aqui citei, cada um deles, custa milhares de milhões de euros. Enfim, não vou citá-los todos, não há tempo naturalmente numa conversa desta dimensão, mas só o caso, sei lá, do BPN, custou aos portugueses 7 mil milhões de euros, que foram sendo pagos nos vários orçamentos de Estado com o dinheiro de quem? Dos contribuintes, através dos nossos impostos.
E, portanto, isto fica muito caro, 7 mil milhões de euros é mais do que se faz de coleta de IRC durante um ano, 7 mil milhões de euros é... O valor que estamos no Serviço Nacional de Saúde... Exatamente, aproximadamente. E, portanto, estamos a falar de muito, muito dinheiro. Mas depois há um aspecto que é muito mais grave do que estes dois anteriores, que é que a corrupção é sistémica. Não é como nos outros países da Europa, onde também há casos de corrupção, mas há pessoas que desenvolvem atividades de corrupção, depois há entidades da política que a combatem e há entidades na justiça que conseguem detectar e, digamos, acusar, condenar, prender e recuperar o capital. Em Portugal, a maioria destes negócios é feita pelos próprios políticos. Bastará escolher um exemplo e eu posso exemplificar como é que isto se faz. Enfim, uma das coisas mais estranhas que acontece nestes casos de corrupção todos, apesar de haver crítica social, haver condenação, ou já condenações, não se consegue fazer o arresto dos bens para minimizar o custo. É uma das coisas que me surpreende. Não é bem não se consegue, é não se tenta. É que não se consegue, não se chega a tentar. Não quero ser tão duro. Não se chega a tentar. Enfim, deixe-me explicar o que é que eu quero dizer com isto. É sistémico. Escolho um caso que pode ser a Ponte Vasco da Gama, que se explica em 2 minutos. A Ponte Vasco da Gama, que está lá, toda a gente conhece, foi construída na altura por privados. Com o argumento, à época que se usava, estávamos... Aliás, que se usou sempre, não é? As construções privadas. Exatamente. Dizia-se que o Estado não tinha dinheiro para fazer a Ponte Vasco da Gama, então tinham que ser os privados. Ok. Escolheu-se a localização, havia na altura uma polémica sobre se deveria ser ali ou então numa situação Chelas-Barreiro, enfim, era uma alternativa. Decidiu-se que era ali porque era a modalidade mais cara e menos rentável, uma vez que não permitia utilização de ferrovia e de metro, etc., porque a ligação Chelas-Barreiro teria permitido, inclusivamente, ligações circulares de metro na área metropolitana de Lisboa. Mas, enfim, vou deixar esta discussão de lado, que seria muito interessante, mas não é para aqui. Então faz-se a Ponte Vasco da Gama. A Ponte Vasco da Gama, feita por privados, a custos atualizados, valeria hoje 870, 880 milhões de euros. Bom, vou dizer 900 milhões para estarmos, cerca de 900 milhões de euros, para as pessoas não se perderem. 900 milhões de euros. Desses 900 milhões de euros, 300 milhões vieram a fundo perdido para o negócio vindos da União Europeia. 300 milhões. Mais 300 milhões vieram com um empréstimo do Banco Europeu de Investimentos, mas feito aos privados que fizeram a ponte. Não. O empréstimo foi direto ao projeto, ao Project Finance, como se dizia na altura. E quem é que garantia o pagamento desse empréstimo? O Project Finance, com contra-garantia de quem? Do Estado português. Portanto, são 900 milhões, 300 dados e 300 garantidos pelo Estado português. Bom, então os privados entraram com os outros 300? Não, ainda não cheguei lá. Porque as portagens da Ponte 25 de Abril passaram a reverter para o negócio da Ponte Vasco da Gama para concessionar a Lusoponte. Ou seja, os privados, com pouco mais de 200 milhões de euros, cerca de 23% do valor de negócio, ficaram com o exclusivo da travessia sobre o Tejo, rodoviária, da Ponte Vasco da Gama, da Ponte 25 de Abril e mais algum que se venha a fazer. Portanto, isto é inconcebível. Ou seja, os privados, no fundo, não investiram na Ponte Vasco da Gama. Mas agora deixa-me dizer-lhe, a Ponte Vasco da Gama entrou em funcionamento, foi inaugurada em março de 98. Em 2001, ao fim de 3 anos de funcionamento, há um relatório do Tribunal de Contas publicado em 2001, cujo relator é o juiz Carlos Moreno, que diz que o Estado já tinha beneficiado os privados em cerca de 1.000 milhões de euros. Ou seja, o Estado não tinha 900 milhões para fazer a ponte, mas tinha 1.000 milhões para dar aos privados. E, portanto, isto só é possível porque todos estes negócios são feitos com atores políticos. Não por acaso, o senhor que era ministro e que mandou fazer a Ponte Vasco da Gama no governo do Dr. Cavaco Silva, que era o engenheiro Ferreira do Amaral, é hoje o quê? O presidente da concessionária que tem a Ponte Vasco da Gama. Ou seja, esse cavalheiro esteve no governo a lançar um projeto ruinoso para o Estado, e naturalmente se é ruinoso para o Estado, é fabuloso para os privados que fazem o negócio. E hoje está na Lusoponte a beneficiar de lucros fabulosos que foram criados por quem? Por ele próprio, enquanto ministro, em nome do povo português. O Dr. Paulo Moraes tem sido, ao longo dos anos, tem sido, de facto, uma voz muito dissonante
daquilo que a maioria das pessoas pensa falar sobre a corrupção. Ou seja, quando digo dissonante, porque parece-me que o discurso da maioria dos políticos, parece agora a Ana Gomes, que tem feito um trabalho também muito meritório na discussão desse tema. Mas há aqui uma questão que é central, a questão da prova. Sim. Não é? E uma das coisas que normalmente é difícil encontrar é as provas, porque eles fazem tão bem os negócios que, de facto, quer dizer, a própria Polícia Judiciária, o Ministério Público, não está, parece-me que não reúne condições para fazer uma investigação. E eu estou a fazer esta entrada para fazer a entrada do Rui Pinto nesta discussão. Aparece alguém que, e não foi só o Rui Pinto, o Snowden, o Assange, têm feito um trabalho, Panama Papers, têm feito um trabalho de investigação, até com algum caráter criminoso, em recolher esta informação. Apesar de ser criminoso, a forma como se obtém a informação, não deve a informação ser utilizada para que estes crimes venham ao cima, porque estamos a falar de criminosos, só que são criminosos... Quer dizer, o Rui Pinto é um criminoso? Será. Mas os outros que fizeram os crimes não serão criminosos para poderem ser denunciados. Estou-me a lembrar que, por exemplo, segundo consta e está no dia-a-dia nos jornais, o Estado espanhol já recuperou 42 milhões de euros de fogosos impostos. Absolutamente. Se me permite, vou transformar a sua pergunta em duas. A primeira é a questão da prova. A questão da prova não é assim tão difícil. Há uma prova que é difícil. O crime estritamente de corrupção, o crime que está tipificado na lei como corrupção, implica que se saiba quem é o corrupto, quem é o corruptor, qual é o ganho, digamos, por um ato administrativo de corrupção, qual é a interconexão entre corrupto, corruptor, ato administrativo e tudo isto. E digamos que provar tudo isto é muito difícil. O crime de corrupção, propriamente dito, é de muito difícil prova, a menos que o corrupto e o corruptor vão de braço dado, entrem no tribunal, ainda lá vem o papel e se confessem. Exatamente. Portanto, o crime de corrupção, propriamente dito, é muito difícil prova. Mas já não é assim no crime de tráfico de influências, no crime de prevaricação e assim sucessivamente. Ou seja, se o Ministério Público tiver coragem e capacidade de intervenção, como aliás tem acontecido nos últimos tempos, a Operação Marquês é uma consequência, nomeadamente o processo Marquês, não é a Operação Marquês, o processo Marquês de acusação ao antigo Primeiro-Ministro, etc., nomeadamente a José Sócrates e a Ricardo Salgado e a muita mais gente, Armando Vara e outros, é um processo que resulta de um ato de coragem do Ministério Público em investigar e não ter necessidade de ter a prova de tudo e mais alguma coisa para fazer uma acusação. Porque basta que se identifique um caso em que há um prejuízo claro do Estado, resultante do exercício de uma qualquer atividade, que aí está aprovado o crime de prevaricação. Bom, e depois é evidente que o Ministério Público tem que fazer a acusação, tem que haver julgamento, tem que haver condenação, mas isso passa no julgamento. Paulo, mas terá que o Ministério Público recolhido a informação bastante para condenar? No caso, veremos, mas isso depois depende, obviamente, do julgamento. Aqui qual é o grande problema? É que, por um lado, o Ministério Público tem feito poucas acusações e digamos, honra seja feita à anterior Procuradora-Geral, Joana Marques Vidal, que mudou completamente o paradigma nessa matéria. Porque, por exemplo, a questão dos submarinos, ela não os levou um bocado a... Foi um caso que para mim foi decepcionante, mas digamos que face ao que vinha antes... e dos submarinos também. Mas no caso do Procurador anterior não acontecia nada, e o que é facto, digamos que comparando o período de Joana Marques Vidal com o período anterior, houve um grande progresso. É claro que não chega a isso. Depois é preciso rapidamente, e este aspecto aqui é muito importante, rapidamente fazer acusações, fazer julgamentos justos e depois naturalmente há condenação ou absolvição. O julgamento temos todos que depois acatar a decisão do juiz ou do coletivo de juízes. O que acontece é que há aqui um fator muito penalizador, que é o problema do tempo. Nós temos que, vou-lhe dar um exemplo, o Rodrigo Rato, ministro em Espanha das Finanças, ministro da Economia em Espanha, e foi diretor-geral do FMI. Em 2017 foi, digamos, investigado por causa entretanto foi presidente de um banco, da Bankia, em Espanha,
e foi investigado. Foi investigado em 2017. No início de 2017, para ser rigoroso. Em menos de 2 anos, foi investigado, acusado, julgado, condenado e preso. Ele foi preso no final do ano passado. Ou seja, não foram precisos 2 anos para se ter feito toda a investigação, o subsequente julgamento e a condenação. Naturalmente, se tivesse sido absolvido, tinha sido libertado, ou iria à vida dele, foi condenado a estar preso. E à entrada da prisão pediu desculpa pelo que tinha feito. Sim. Nós aqui em Portugal estamos... Tinha acontecido também com o Ministro da Economia do governo do Zapatero. Do senhor que casou com a mulher do Júlio Iglesias. Exatamente, o Boyer. Exatamente. Também agora, com um ato de corrupção mas tem sido banca e nas finanças. Assim, todos estes julgamentos têm que ser rápidos. Eu referi aqui... É isso que eu estou a perguntar. Estamos a falar há 6 anos com o caso do Sócrates. Eu referi aqui o julgamento do Marquês. O Sócrates e as pessoas que estavam envolvidas com eles estão a ser julgados. Ainda não começaram a ser julgados. Ainda não sabe só o VAR é que apanhou 5 anos por uma acusação de influência de 25 mil euros. É verdade. Parece que é um exagero a pena para um crime de tão pouca monta, digo eu. Mas esta injustiça, não porque é não conseguiram provar. Não. Parei, só porque a ideia é esta, quer dizer, havendo tanto sobre o VAR, falou-se tanto sobre o VAR, e só se chega a provar que ele que recebeu 25 mil euros. Não. Embora falta discutir a questão do 1 milhão de euros que está na mas isso ainda é no âmbito marquês. Mas deixe-me concluir o raciocínio anterior. É penoso que nós hoje ainda não sabemos se vai haver julgamento no caso marquês, quando estamos a falar de factos que foram cometidos há 10 anos atrás. A prescrição vai ser há 10 anos atrás, porque eu recordo que Sócrates foi primeiro-ministro até 2011, portanto nós estamos em 2019 e ainda não se sabe se o ex-primeiro-ministro vai ser julgado, portanto isto é inconcebível. Mas deixe-me falar da questão do VAR. É evidente que Armando Vara, aparentemente, foi condenado apenas por uma questão de 20 e poucos mil euros. Mas eu recordo que o Face Oculta é um processo super pernicioso. E uma parte significativa é de consulta pública, quem tiver tempo e paciência pode ir consultá-lo, e convém não esquecer que o Face Oculta é um caso dos mais perversos que eu conheço em toda a minha vida, que já vai longa. Não muito, mas já vai longa de experiência nesta matéria. O que era o processo Face Oculta? Era um processo que diz respeito à compra e venda de sucata, por parte de um sucateiro ou vários ao Estado português, em que se cometiam situações destas, que era o sucateiro comprava muitas vezes equipamento novo a preço de sucata, para depois vender outra vez ao Estado português como novo. Portanto, estamos a falar disto. É evidente que depois, e como dizem bem, Armando Vara é, digamos, condenado por um crime muito concreto, mas deixe-me dar um exemplo, o Al Capone, que andou a vida toda a matar gente, também só foi condenado porque fugiu ao fisco. Portanto, compete à administração da justiça, é isso mesmo, é ser eficaz na perseguição aos corruptos, aos criminosos e usar os instrumentos que tenha ao seu alcance. E se, naquele caso concreto de Armando Vara, era mais difícil provar outro tipo de crimes e este se revelou mais fácil, eu acho que os investigadores e o procurador... Por causa da moldura penal ser tão pesada, ou ser aplicada tão pesada, para um crime de tão pouca monta, digo eu. Mas sim, mas isso... crimes são crimes, não é? Exatamente, e é uma moldura penal igual para todos, quer dizer, isso é um problema que tem que se resolver ao nível do Parlamento, claro. Enfim... É que nós temos visto algumas pessoas com crimes bem mais pesados terem pena suspensa, mas pronto, isso é outra história. Acho que o Vara, quer dizer, que parece que serviu de contrapartida para alguma ineficiência do Ministério Público, digo eu. Atenção. Porque há aqui um aspecto que é importante. Esse crime de Armando Vara, que o leva aos 5 anos de prisão efetiva, não foi o único crime que ele cometeu. Foi o único crime em que ele foi apanhado, condenado, julgado e preso. Pois, eu não estou a dizer o rei, não estou a dizer que ele tinha cometido mais, não é? Mas estou eu a dizer que cometeu mais. Sim, aliás, o caso do 1 milhão de euros que está na conta offshore, porque isso também, as contas offshore, como é que o Estado português, o Ministério Público, concretamente,
Pá, não tem maneira de lá chegar. Há esse aspecto que refere e tem razão, que é, em Portugal, em todos estes crimes, não há recuperação dos ativos. Nos outros países não é assim. Eu falava há pouco e dava o exemplo, e bem, mas dou-lhe outro exemplo. A Operação Lava Jato, no Brasil, já apreendeu até este momento qualquer coisa como 5 ou 6 mil milhões de euros. Sim, sim. Enfim, desta ordem de grandeza, não sei o número exatamente, vi isso há cerca de um mês, já é em 5 ou 6 mil milhões de euros. Se não é 5, é 6. Fizeram o resto de bens, absolutamente. Do anterior presidente da Petrobras. Absolutamente. Então, o que é que acontece nesses países? Quando as pessoas são acusadas, os bens são arrestados, ficam à tutela do Estado, bom, e depois no final, se as pessoas são absolvidas, naturalmente recuperam os seus bens. Se não são absolvidas, ficam sem eles. E a questão que se coloca hoje aqui, em Portugal, é: o Dr. Ricardo Salgado, enfim, fez o que fez, está a ser acusado num conjunto de processos. Quanto do seu capital, do seu património, foi até hoje arrestado? Não, ainda se agora falou nos terrenos que ele tinha no valor de quase 900 milhões de euros. Quanto é que se tem recuperado? Aliás, no Brasil há uma prática que eu vejo como muito saudável, que é parte do dinheiro que é arrestado e confiscado por via de investigações judiciais é utilizado no combate à corrupção. Portanto, eu gostava que parte do capital de Ricardo Salgado, resultante da venda da comporta ou da sua casa, ou seja o que for, fosse utilizado em atribuir mais meios à Polícia Judiciária, para que a Polícia Judiciária tivesse técnicos competentes para tratar de um conjunto de criminalidade económica e fiscal que é de mais difícil investigação. Quem me dera a mim que muito desse capital fosse utilizado para quê? Para mais combate à corrupção. Mas infelizmente parece-me que não é. Estou aqui com uma tosse terrível que me chateia solenemente. Mas parece-me que não, porque o caso do Oliveira e Costa, ele consegue fugir com os bens e depois, se calhar, ainda estamos a pagar apoio judiciário. Consegue, é que o Oliveira e Costa consegue mesmo fugir à prisão. Aliás, não é só ele, é Duarte Lima, foi Armando Vara durante muito tempo, porque todos esses cavalheiros conseguem, além do mais, mesmo quando são condenados, como aconteceu com o Armando Vara, que em 2014 foi condenado a 5 anos de prisão efetiva. Foi efetivamente preso ao fim de 5 anos. Isto é impensável, não é? Isto acontece porque... Quase que escrevia, não é? Quase cumpria a pena cá fora, não é? Não é? Isto é, enfim, nós rimos, mas não tem piada nenhuma. Mas já agora, porque o tempo começa a ficar um bocado escasso, como vê esta questão do Rui Pinto? Como ajuda à própria investigação para que eles possam avançar com assim, novos projetos e até arrastarem bens para que o Estado não fique tão prejudicado como tem ficado, não é? E eu, sobre a questão do Rui Pinto, algumas coisas posso dizer, outras não, até pelo conhecimento que tenho de alguma parte do processo. É assim, o Rui Pinto está acusado de um crime, aliás está em prisão preventiva por essa via e, naturalmente, estando acusado, tem, como toda a gente, direito a ser julgado, tem direito a uma boa defesa e, naturalmente, o Ministério Público também tem que fazer a acusação. Agora, a informação que o Rui Pinto tem e que pode ser útil para a justiça portuguesa deve claramente ser utilizada, até porque, assim, não é novidade nenhuma que há corrupção no futebol em Portugal. E quando falamos da corrupção em Portugal no futebol, falamos de várias facetas. Uma tem a ver com a corrupção... Mas a questão do Futebol Leaks, acho que o futebol que é uma coisinha muito minúscula. Absolutamente. Há aqui dois tipos de corrupção. Uma é corrupção, digamos, a vários níveis. Ao nível, digamos, do futebol no campo, no que tem a ver com árbitros, influência de árbitros, etc. Depois há o problema do match fixing, da fixação prévia de resultados, que aliás tem sido um escândalo em toda a Europa. Bom, e depois há o tipo de corrupção que tem a ver já até muitas vezes com questões fiscais e com branqueamento de capitais, que é o problema da transferência de jogadores que mexe com centenas de milhões de euros. E, portanto, nestas três facetas tem que haver uma intervenção clara da Justiça. Se há alguém que, na qualidade de colaborador com a Justiça, pode ajudar, é o Rui Pinto, então a administração judicial portuguesa devia naturalmente recorrer essa informação. É claro que isto é um processo independente do julgamento do próprio Rui Pinto, faça um determinado crime. Aliás, parece-me que a matéria que ele poderá eventualmente ser condenado será com a questão da putativa extorsão de Adoyen. Não está aprovado. Mas não está aprovado. Não está aprovado. E já agora deixa-me dizer, se eventualmente ele for condenado, se ele for julgado, se eventualmente for condenado, deve constituir atenuante na sua condenação
o facto de ter colaborado no fundo é uma delação premiada que ainda não existe formalmente em Portugal, mas que deve efetivamente, devemos aliás começar a pensar nessa situação, porque a delação premiada não é apenas alguém denunciar o corrupto, denunciar o corruptor e está feita a delação premiada. Não, a delação premiada é um primeiro passo que leva depois a uma investigação que obriga aos passos subsequentes da investigação. Mas eu acho que se alguém, num processo em que está a ser condenado, revelar informação que permita a acusação de outros crimes, isso deve constituir, no mínimo, uma atenuante na sua pena. Como é que nós podemos considerar, quer dizer, nós não sabemos o que é que se está a passar, não é? Mas não temos nenhum feedback sobre o que se passa. Relativamente à questão do Rui Pinto, porque nós sabemos que a Bélgica, a Holanda, a Espanha e a França já copiaram os fecheiros do Rui Pinto para as suas investigações. E nós aqui parece-me que estamos... parece que não queremos. Não, aqui há até um absurdo, porque aparentemente houve alguns agentes da Judiciária que pediram o apoio ao Rui Pinto. Mas, enfim, isso também está longe de estar provado, mas se isso efetivamente aconteceu, no fundo é um pouco absurdo. Mas eu gostava de frisar um aspecto. Para já, Rui Pinto ainda não foi julgado, portanto é inocente. E, portanto, Rui Pinto é um cidadão inocente, até ter um julgamento, tem uma acusação, é verdade, que se ofereceu a colaborar com a justiça portuguesa na detecção de um conjunto de crimes de corrupção no que está ligado ao futebol. E vamos lá ver, não vamos agora entrar na hipocrisia de dizer está por provar que há corrupção no futebol em Portugal, por amor de Deus, quer dizer, vamos ser minimamente quem sérios. Quem sabe futebol sabe que sim. Exatamente. Eu gosto de futebol, gosto de ir ao futebol, mas se há uma área em que há muita corrupção na área de futebol, sendo que economicamente não é o mais grave, há corrupção economicamente muito mais relevante, só que na área de futebol tem um problema, que é socialmente muito mais contaminante, ou seja, as pessoas as paixões. Têm paixões, gostam de futebol, são relativamente permissivas a alguma corrupção no futebol. Isso é muito negativo porque isso depois contamina o resto da atividade social e económica. Olha, Paulo, para acabarmos o programa, que estamos a chegar precisamente ao fim, deixei para o último esta questão dos militares e detangos. O que é que lhe apraz dizer sobre esta situação em que agora os militares se vão acusando uns aos outros, dizendo que fugiram às hierarquias? Depois deitam as culpas para o anterior ministro da Azeredo Lopes, que diziam que sabia do que estava a passar. Isto é bom para no meu ponto de vista... De facto, era uma das estruturas de Portugal que tinham algum carisma, que tinham alguma conotação positiva e que hoje parece que estão a perder esse... Tancos, para mim, é um caso gravíssimo. É um caso gravíssimo porquê? Porque, assim, as forças militares não podem ser desprestigiadas a este nível. E o que é facto é que, aparentemente, há um conjunto de armas que estão à guarda das forças militares, o que é legítimo. Num país democrático, devem ser os militares que devem tomar conta de armas desta dimensão. Mas, aparentemente, os militares não conseguem cumprir esta função mínima, que é tomar conta das suas próprias armas. Portanto, isto é perigosíssimo. Mas mais grave do que isto é, depois de desaparecerem armas, vir todo um conjunto de atores desculpabilizarem este facto. Eu acho que isto, imagino que era num hospital, que alguém dizia, roubou-se sangue, paciência, não há problema nenhum. Não. Ou então trocaram o tipo de sangue e morreram umas pessoas. Isto é inadmissível. Ninguém admitia que no Hospital Santo António, no São João, o sangue e o seu armazenamento estivesse assim mais ou menos bem guardado. Não pode ser. São guardados em cofres e são absolutamente. Imagina o escândalo que não seria alguém dizer, perdeu-se sangue no Hospital de São João. Depois houve uma pessoa que tinha que ser operada e morreu. Isto tem algum jeito. Pois, ao nível dos militares, é mais ou menos uma coisa dessas que está a acontecer. E por isso, no momento em que se verifica que há uma entidade militar, neste caso, no âmbito do Exército, o chefe de Estado-Maior do Exército ou o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, não conseguem
ainda por cima, se há uma área em que a hierarquia é claramente bem definida, é nas Forças Armadas. Não há dúvidas sobre qual é a função e a missão estratégica de cada setor, de cada divisão, de cada quartel, etc. E, portanto, não há dúvidas sobre quem é o responsável. Portanto, desculpabilizar-se o desaparecimento de armas é inadmissível, do meu ponto de vista. Mais é inadmissível que não se tenha atuado de imediato. Este assunto é um escândalo que já tem mais de 2 anos. Há 2 anos que andamos nesta conversa. E para mim é claro que, para além do mais, se, ao que parece que está praticamente provado, houve um aviso de que ia haver um furto, não houve qualquer intervenção, é evidente que a hierarquia tem que ser toda imediatamente demitida. Se assumar a isto, mas foi tarde e mal, se assumar a isto, o Ministro da Defesa tinha conhecimento desta matéria. E não acredito, se o Ministro da Defesa tinha conhecimento, que o Primeiro-Ministro também não tivesse. E se o Primeiro-Ministro também não tivesse, ainda menos acredito que o chefe supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República, também não tivesse conhecimento. Portanto, eu acho que, em última análise aqui, quem sai muito mal nesta fotografia é o próprio Comandante Supremo das Forças Armadas, que a partir do momento em que surge um escândalo desta dimensão, tinha que ter exigido uma intervenção imediata. Assim, fosse o Presidente da República, enquanto chefe supremo das Forças Armadas, porque aí a responsabilidade do Presidente é direta. Noutras áreas da governação, a responsabilidade do Presidente é muito indireta. Agora, há 2 áreas em que o Presidente tem uma intervenção direta no cotidiano. Uma é a política externa, enfim, menor, e outra é claramente... Mas ali houve muita mentira e muita como é que lhe ia dizer? Por aquilo que eu percebi, quer dizer... Hoje um dizia que era amarelo, amanhã já dizia que era cor-de-rosa. E o próprio Presidente fez várias declarações ao longo dos tempos, até contraditórias. E, portanto, se em determinado momento se verificar que o Presidente mentiu aos portugueses, aí estamos mal. Espero que não cheguemos aí. Eu não quero acreditar. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, foi um prazer. Foi uma bela conversa. Eu acho que sim, eu gostei. E até uma próxima oportunidade. Até breve e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, boa noite.